Então, bom dia a todas e todos, né? É uma grande satisfação nós estarmos aqui começando mais um seminário aqui do nosso grupo de pesquisa, o OPL, Grupo de Pesquisa em Pesquisa Operacional e Produção e Logística aqui da Universidade Federal do Ceará. Hoje temos aqui uma grande satisfação em estar recebendo a professora Nádia Regina Galo, professora da Universidade Federal de Goiás, né? Que ela tem sua graduação na Universidade Estadual em Maringá, né, sua formação na área de engenharia de produção e o seu mestrado e seu doutorado na ESC-USP São Carlos. Né, ela tem a especialidade dela na área de métodos de apoio à decisão, né, que ela vai versar sobre isso na explanação de hoje. Né. É muito importante aqui, temos a presença aqui de muitos colegas docentes, discentes de graduação e de pós-graduação. Eu tenho certeza que ao longo da apresentação outras pessoas ingressarão e também com a gravação gentilmente aí concedida pela professora, que esse tema tem suscitado muito desenvolvimentos aqui dos nossos alunos, tanto da UFC como interagindo com outras instituições, né? Nós já tivemos seminários com professores até do exterior, né, do Brasil, de outras instituições, isso tem sido muito produtivo. Nós formalizamos aqui um projeto de extensão. Agora, antigamente os seminários eram informais, agora existe um projeto cadastrado, nós podemos emitir certificados, estreitar aí as relações com outras instituições do Brasil. Eu vi um dado recente que as instituições brasileiras interagem mais com instituições do exterior do que com as próprias instituições aqui da federação, né? Então temos aqui professoras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da Federal de Goiás, da UFC. Então, assim, é muito importante que nós estreitemos laços, fortifiquemos aí parcerias. Muitas vezes tem uma pessoa pertinho de nós que trabalha com algo que nós precisamos, a gente vai olhar lá para o estrangeiro, lá para longe, né? Então é importante, na nossa área aí de engenharia de produção, nós temos uma atuação a nível aí regional também, né? Então eu vou passar aqui a palavra aqui para a professora Nádia, agradecendo demais aí pela disponibilidade e o apreço de estar aqui conosco hoje. Muito obrigado, professor. Você fica à vontade para fazer a sua explanação, tá bem? Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite. É um prazer estar falando para vocês hoje, também estar falando para esse público, como o professor Bruno já falou, um público aqui seleto. Eu vou pedir, por gentileza, só que vocês confirmem o compartilhamento da minha tela, né? E eu vou iniciar a minha apresentação. Perfeito, professor. Estamos vendo, Todos viu? conseguem ver? Sim. Certo. Obrigada, então. Bom, o tema que eu vou falar de hoje, né, são decisões com múltiplos objetivos e métodos de apoio à tomada de decisão multicritério, né? Então, eu preparei aqui uma agenda só para a gente discutir um pouquinho sobre o que eu vou falar, né? Primeiro, eu vou me apresentar, embora o professor Bruno já tenha me apresentado previamente. Depois, eu vou trazer alguns conceitos iniciais sobre decisão, sobre como o nosso cérebro lida com decisão, né? Então, é uma parte um pouco mais para incentivar vocês, né, a buscarem o uso de métodos de tomada de decisão, sejam eles com múltiplos objetivos ou métodos já consagrados, né? Decisão com múltiplos objetivos e métodos de tomada de decisão vai ser o próximo tópico, né? Então, nesse tópico eu vou abordar, né, quais são os diferentes tipos de métodos, como que a gente seleciona métodos, né? Enfim, aspectos mais gerais. E no final vou falar um pouquinho, né, sobre a literatura do tema e eu separei algumas aplicações que eu fiz sobre tema, né, multicritério. Eu separei algumas que são de áreas diferentes, né, não só do que veio ali da minha defesa, né, da minha tese. Então, eu separei algumas coisas interessantes para vocês verem que as aplicações dessas técnicas, elas são elas têm um escopo bem amplo, né. Então, iniciando minha apresentação, o professor Bruno já falou, né, mas eu sou docente na Universidade Federal de Goiás desde 2018. Eu atuo no curso de Engenharia de Produção e também na pós-graduação em Engenharia de Produção. Nós temos um mestrado profissional, né, eu sou docente do mestrado profissional desde 2020.
Minha formação, né, eu sempre gosto de falar que meu ensino médio foi na UTFPR, porque é uma formação que eu tenho muito orgulho, e foi meu primeiro contato com a universidade, e isso mudou completamente, né, o meu caminho, a minha escolha pela engenharia. Então, fiz meu ensino médio lá, me graduei na engenharia de produção, na UEM. A minha ênfase era software, então a graduação na UEM tem 4 ênfases, e eu escolhia software, né? Tem confecção industrial, construção civil e agroindústria. Meu mestrado foi na engenharia de produção, na Universidade Federal de São Carlos, e o meu doutorado foi na Escola de Engenharia de São Carlos, né? A USP de São Carlos também foi um doutorado em engenharia de produção. Então, vocês podem ver que minha formação foi bem híbrida, né? Usando os termos de tomada de decisão multicritério, né? Mas também foi uma formação importante para ter contato com diferentes universidades, diferentes tipos, né, e formatos de trabalho. Bom, e minha última formação agora foi um pós-doc reduzido, né? Eu estive num programa de mobilidade na Espanha, né, com bolsa da Fundação Carolina. Então, eu estive na Universidade de Granada, no Departamento de Computação e Inteligência Artificial. Atualmente, né, eu estou vinculada ao grupo de pesquisa ainda do meu doutorado, né, da USP de São Carlos. O coordenador do grupo é meu orientador de doutorado, professor Carpinetti. Né, vinculado a esse grupo, nós temos outros professores que também hoje estão em outras instituições, né, como o Osiro, que está na UFTM, professor Francisco, que está na Federal do Paraná, eu hoje na UFG, a Carolina, que também é alumne, né, egresso, hoje ela trabalha em uma universidade na Holanda, e tem os estudantes que ainda estavam vinculados no doutorado, né, ainda não foi atualizado, mas o Lucas e o Lucas Zanon e o Lucas Kalash também hoje já são professores na UFSCar de São Carlos, né, atualmente atuam como professor substituto, né, e tem outros ingressantes também, né, então o nosso grupo surgiu a partir desse estudo dos métodos multicritério, né? Todos os membros trabalham com essas técnicas. Agora, falando um pouquinho dos conceitos iniciais, né? Que é o que a gente vai abordar em termos de tomada de decisão, né? A primeira pergunta que eu tenho, né? Vou até chamar vocês aí para responder no chat, é se vocês já se sentiram desconfortáveis ao serem pressionados para tomar decisões, né? Como que é o processo de tomada de decisão na vida de vocês? Vocês estão muito acostumados ou isso gera algum tipo de sentimento? Se quiserem se manifestar, quiserem escrever no chat, fiquem à vontade. Pessoal, é tranquilo tomar decisões? Então, já vou adicionar outra, né? Bruno respondeu que se sentiu desconfortável, né? Se vocês se sentem desconfortáveis com esse processo, por que vocês usam o tempo e o esforço de vocês para tomar decisões? Por que a gente simplesmente não pode fugir das decisões? Eu vi aqui algumas interações, né, que vocês falam que é para melhorar os resultados, que decisões são bem complicadas, principalmente no trabalho, né? Então, o que acontece é que, geralmente, o processo de tomada de decisão, ele gera estresse, gera ansiedade, demanda tempo, demanda esforço, né? Mas, ainda assim, a gente precisa se envolver com esse processo, porque, né, se a gente não escolher, né, a gente vai acabar sendo vítima das circunstâncias, né? Então, eu trago sempre aqui uma figura de reflexão, né, em que a Alice vai perguntar para o gato, né, pergunta se ele poderia ajudá-la, né, e aí ele diz que sim, né, e pergunta, né, para onde, a Alice então pergunta para onde a estrada vai, e ele pergunta para onde ela quer ir, ela diz que não sabe porque está perdida, né. Então, na verdade, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve, né? Isso nos leva à conclusão de que as decisões, elas são fundamentais para a gente influenciar propositadamente a nossa qualidade de vida, né? A gente não tem outro meio de mudar a nossa realidade sem optar
né, pela situação de tomar decisões, né? Se a gente não toma decisões, seja no ambiente profissional ou seja na vida pessoal, a gente acaba se tornando vítima das circunstâncias, né? Por mais que isso possa gerar essa ansiedade, esse estresse, esse medo de tomar decisões, né? A gente tem que optar sempre pela escolha proativa, né? De escolher tomar decisões. Aí tem uma figura que eu gosto muito, né? Que a pessoa pergunta: você toma alguma coisa para ser feliz? E a pessoa responde: sim, decisões, né? Então as decisões têm consequências, mas as indecisões mais ainda, né? Porém, na nossa vida, né, a gente pode categorizar as decisões que a gente tem, né? Tem decisões que são de rotina, né? Por exemplo, quando vocês escolhem a roupa que vocês vão usar, ou quando vocês entram para almoçar, né? Escolhem lá no cardápio à la carte ou no buffet o que vocês vão colocar no prato, né? Então, essas decisões são decisões que fazem parte do nosso dia a dia, né? Tem algumas decisões, né, que envolvem consequências, né, mas ainda são decisões mais brandas. Por exemplo, quando vocês escolhem fazer uma viagem, né, e aí vocês têm que decidir para quais locais vocês vão, qual é o roteiro, né, ou quando vocês vão escolher um investimento, né, investimento de baixo risco, mas que vocês podem escolher alternativas diferentes, né, desses investimentos. Então, são decisões, vamos dizer assim, no nível intermediário, que envolvem consequências, mas que elas, né, não vão impactar muito a vida de vocês. Porém, tem decisões que vocês tomam que geram uma mudança de vida ou uma mudança nos negócios, no trabalho de vocês, né? E são essas decisões que não podem, de maneira alguma, né, fazer parte de um conjunto de decisões que a gente escolhe, né, ficar, vamos dizer ali, estacionado, escolhe não decidir, né, escolhe ser vítima das circunstâncias, né. Então, só para a gente entender, quando a gente trabalha com decisões de rotina, a magnitude das consequências, em geral, é baixa, né. Então, por isso, a gente não precisa tomar muito tempo, né, para tomar essas decisões, né? No ideal, na verdade, é que a gente estabeleça hábitos e políticas pessoais para que a gente consiga, né, não demandar muito tempo da nossa vida com isso, né? E aí, nessas decisões, um grande exemplo que a gente tem é o caso do criador do Facebook, né? Não sei se vocês já leram a respeito, mas o Mark, ele tem o hábito de usar camisetas, né, sempre da mesma cor, no mesmo modelo. E ele disse, né, em uma entrevista, que o motivo dele fazer isso é que ele não poderia perder o tempo dele e o raciocínio dele tendo que escolher roupas para se apresentar em público. Então, ele criou um padrão, né, de vestimenta em que ele abre o guarda-roupa dele, pega sempre o mesmo tipo de roupa, né, se veste e ele não toma nenhum segundo, né, para escolher qual roupa ele vai. Ele simplesmente transformou isso num hábito, né? Então, e também numa marca, né? Vamos dizer assim, uma marca pessoal. Bom, as decisões que envolvem consequências, né? A magnitude das consequências ela é média, né? Ela pode até limitar escolhas futuras, mas eu diria que em alguns meses as consequências dessas decisões elas vão se dissipar. Então, por exemplo, se vocês forem fazer um roteiro de viagem, pode ser que vocês façam uma escolha ruim, dê tudo errado, por alguns meses você vai se lembrar, mas talvez não mais, né, do que isso. Então, as consequências vão sumindo com o tempo. Para tomar a decisão, né, a gente pode levar aí poucos minutos a poucos dias, né, então a gente também não pode demandar um tempo muito grande para tomar essas decisões, embora elas tenham consequências, elas não são prioritárias, né. E para a gente tomar a decisão, o ideal é que a gente reúna informações, né, com pouca ou nenhuma consulta a outras pessoas, mas que a gente consiga, né, decidir ali baseado em algumas informações que são relevantes. Agora, o foco das nossas decisões são essas que podem gerar mudança de vida ou nos negócios, né? Porque a magnitude das consequências ela é alta, né? Então, a vida pode ser muito diferente para cada alternativa que a gente escolhe, né? A vida ou os nossos negócios, né? E aí, para a gente tomar essa decisão, a gente tem que tomar o tempo necessário para se sentir confortável, né?
O estilo de tomada de decisão para esse tipo, né, de decisão é pensar sistematicamente sobre a decisão, né, e as consequências das diferentes alternativas que a gente pode escolher, né. Para isso a gente vai ter que reunir informações e fazer análises, talvez até consultar especialistas. Bom, quando a gente fala de multicritério, é principalmente nesse tipo de tomada de decisão que a gente vai focar, né, naquelas que têm magnitude de consequências alta. Não quer dizer que eu não possa, né, aplicar métodos de tomada de decisão para as outras categorias, mas quer dizer que talvez eu esteja demandando um tempo maior, né, criando um modelo para situações de decisão em que as consequências, né, não afetam tanto assim a minha rotina, certo? Bom, quando a gente fala de processo de tomada de decisão, tem alguns fatores que vão dificultar o processo de tomada de decisão, né? Dentre os mais conhecidos, a gente tem a subjetividade, né, que é uma característica humana, né, até na forma de manifestar a opinião, então muitas vezes a gente é subjetivo. As informações podem ter distorções, né? Muitas vezes existem emoções associadas, né? Então a gente às vezes tem vamos falar assim, né, um conflito entre a razão e a emoção da nossa decisão. Às vezes as decisões vão envolver incertezas, os nossos dados podem seguir uma distribuição de probabilidade, ou às vezes a incerteza também pode estar relacionada com a modelagem, né? Às vezes a incerteza vem da informação subjetiva, então a gente mistura um pouquinho a incerteza com a subjetividade. E também existem decisões que envolvem risco e competição, né? Então, existem diversas áreas, né, que vão abordar os diferentes tipos de dificuldades, né? Então, a própria pesquisa operacional, né, a estatística, né, a inteligência artificial, existem várias ferramentas que vão lidar com essas diferentes características, né, esses diferentes fatores que vão dificultar a tomada de decisão. No caso da tomada de decisão multicritério, né, a gente foca nas decisões que vão envolver múltiplos critérios e múltiplas alternativas. Embora existam modelos que também vão, né, conseguir criar um modelo de decisão para subjetividade, para incerteza, né, para informações com distorção, o foco principal, né, o tema principal da tomada de decisão multicritério são múltiplos critérios e múltiplas alternativas. Até aqui alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Tá tudo bem? Consegue me ver? Não te vejo, mas te escuto. Eu não entendi como a competição dificulta o processo de tomada de decisão. Certo. Esse é um tema abordado em um tópico de pesquisa operacional que chama teoria dos jogos, né? Quando nós temos competição, as estratégias elas são afetadas pela ação do competidor ou dos competidores, né? Então, quando nós trabalhamos com jogos, né, o resultado da nossa ação ela tem que considerar a combinação da ação selecionada pelo competidor. Então, é o que acontece hoje, por exemplo, no mercado, né? Quando as empresas estão lidando com os competidores, ela pode projetar, né, planejar, fazer planos futuros, mas, por exemplo, o market share da empresa vai depender da ação dos competidores, né? Então, os competidores podem ter estratégias que vão roubar uma fatia de mercado, né? Então, esse é um exemplo bastante estudado pela galera da economia. Então, a competição é, sim, um fator que dificulta, mas não é um fator que nós abordamos na tomada de decisão multicritério. Ficou claro? Ficou sim, obrigada. Por nada, Eduardo. Voltando aqui. Bom, quando a gente lida, então, com esses fatores que vão dificultar a tomada de decisão, de um lado da balança, né, a gente tem eles ali transformando as decisões em algo muito complexo, e, por outro lado, a gente tem estratégias, né, para buscar decisões racionais. Então, a primeira estratégia é usar métodos adequados, né? A segunda estratégia é dosar o uso de atalhos mentais. Eu vou
falar brevemente sobre os atalhos para vocês, mas eu vou deixar uma recomendação de literatura, que é muito interessante, inclusive eu falo para os alunos, né, tem uma aula só sobre isso, falando sobre esses atalhos mentais, porque às vezes a gente acaba caindo em determinadas armadilhas, né, sem perceber. Então, o nosso cérebro muitas vezes entra em conflito e a gente toma um atalho que nos impede a tomada de decisão racional. E usar dados e fatos, né? Quando eu falo de dados e fatos e uso de métodos adequados, eu nem sempre estou falando de usar tomada de decisão multicritério, estou falando de usar ferramentas de tomada de decisão, né? Então, tratar os dados com ferramentas apropriadas, porque no caso da tomada de decisão multicritério, a gente tem um perfil bem específico de tomada de decisão. Bom, por que então a gente tem que lidar, né, com essas decisões racionais, tá? Bom, o nosso cérebro, ele lida com as decisões de duas formas, né? Então, a gente tem um sistema 1 e um sistema 2. O sistema 1, ele é intuitivo, rápido, implícito, livre de esforço, né? E emocional. Emocional não só no sentido sentimental, né? Mas no sentido de responder aos nossos quereres, né? O sistema 2 já é um sistema consciente, é lento, é explícito, requer esforço e é mais lógico, né? Essa é uma conclusão do Kahneman, né? Depois eu vou colocar a referência dele, ele tem um best-seller que é bastante conhecido sobre tomada de decisão. Bom, quando a gente está no sistema 1, ele vai operar de forma automática, né? E bem rápido. Então, o controle dele, né? Ele é involuntário. A gente não domina muito o sistema 1. Ele é acessado sem a nossa intenção. Já o sistema 2 é quando a gente precisa fazer atividades mais laboriosas. Então, ele vai exigir atenção, né? E ele vai ser interrompido pelo sistema 1 sempre que a gente tiver nossa atenção desviada. Então, se a gente pensar, né, que tomada de decisão, né, deveria sempre estar no sistema 2, né, é importante a gente perceber que não é difícil colocar esses sistemas em conflito, mesmo quando a gente sabe que tem que acessar o sistema 2. Então, até o Kahneman, ele coloca esse teste, né, e pergunta qual das duas linhas é mais comprida, né. Aí eu vou perguntar para vocês, qual das duas linhas vocês acham que são mais compridas, a primeira ou a segunda? Não, pessoal. O Bruno já leu, não pode responder. Bom, pessoal, a primeira informação, né, quando a gente olha para essas duas linhas, né, a gente tem a sensação que a primeira linha é mais comprida, né, que a segunda. Só que isso é uma ilusão visual, né? Se vocês colocarem uma régua, uma caneta na tela de vocês, e vocês medirem as linhas de uma ponta a outra, vocês vão perceber, né, que o comprimento é exatamente igual. A ilusão visual, ela foi feita, né, com base nessas setas, né, que estão para dentro e para fora, né? Então, quando a gente fica em dúvida, né, e cria vamos falar assim, essa ilusão em relação ao fato de que uma determinada coisa é o que não é, a gente diz que os sistemas estão em conflitos, né? Porque o nosso sistema racional ia justamente falar, coloca um objeto, né, mede essas linhas e avalia qual é o tamanho, mas nossa emoção, né, o nosso sentimento, nosso sistema 1 está falando assim, não, mas é óbvio que a primeira linha é maior. Um outro exemplo, né, é quando a gente tenta ler as letras, o que está escrito, sem tentar identificar a cor, né, com a qual a letra foi escrita, né. Então, eu sempre faço isso com os alunos na sala, né, e eu peço para eles percorrerem a linha, dizendo em voz alta, para ver quais palavras que estão escritas, né, sem considerar quais são as cores, né, que estão aí, sem olhar as palavras que estão escritas, desculpa. E aí eu percebo que quando eles começam a ler rapidamente, né, então eles começam a errar consecutivamente.
Aí, à medida em que eles vão desacelerando, eles começam a acertar, né, as palavras. Isso acontece porque quando a gente tenta fazer essa atividade de forma rápida, o sistema 1 ele está no controle, né? Ele é totalmente responsivo e involuntário. Quando a gente desacelera, a gente está acionando o nosso sistema 2, né, que é o sistema racional, né? Então, a primeira dica aí, né, o que isso nos traz de conclusão para a tomada de decisão é que decisões importantes, elas não podem não podem ficar muito tempo pelo sistema 1, a gente tem que acionar o sistema 2, né, que é o sistema racional, coletar dados, usar ferramentas e tentar evitar que os vieses tomem conta da nossa decisão, porque é muito fácil colocar os nossos sistemas em conflito, né, e fazer com que a gente tome decisões irracionais. Aqui eu tinha falado para vocês que eu ia colocar uma literatura sobre isso, né, então tem o livro do Kahneman, que é Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, ou do inglês tem o Thinking Fast and Slow, né, que é o livro dele, é um best-seller, né? O Kahneman foi prêmio Nobel de Economia, então ele tem muita consciência do que ele está falando. E muito interessante é que quando a gente começa a fazer os testes do livro dele, a gente começa a perceber como a gente é enviesado no processo de decisão. Também separei alguns vídeos, né, sobre essa questão dos vieses, então tem pelo menos aí 3 vídeos naquela plataforma TED que faz esses pequenos testes e mostram como a gente não tem controle das nossas próprias decisões, né? Então, como esses vieses impactam as nossas decisões e como algumas também empresas nos enviesam, né? Até mesmo na forma de anunciar promoções, para fazer vendas, tá? Então, é uma literatura bem interessante. Até aqui alguma pergunta? O professor Bruno quer comentar alguma coisa sobre o livro? Não, professor, tudo bem. Pode continuar. Bom, então agora falando especificamente sobre as decisões com múltiplos objetivos e os métodos de tomada de decisão multicritério, né? As decisões multicritério, elas têm uma natureza muito específica da tomada de decisão, né? Então, às vezes, né, a gente, assim, quando a gente está falando de tomada de decisão, as pessoas tentam falar que determinadas ferramentas são melhores que outras, e na prática não é isso que acontece. Quando a gente tem uma decisão multicritério, ela tem uma característica muito específica. Então, eu posso ter um objetivo de decisão que é o foco central da minha decisão, mas esse objetivo de decisão, ele precisa ser avaliado por 2 ou mais objetivos, né? Então, por exemplo, se eu vou dar um exemplo clássico aí da minha formação, se eu vou selecionar um fornecedor, eu não vou selecioná-lo somente pelo preço, né? Eu preciso que ele atenda os meus requisitos de qualidade, eu preciso que ele cumpra o prazo de entrega, e eu preciso que ele tenha outras características que são importantes para a organização, né? Bom, mas se eu não tenho mais de um fornecedor para selecionar, também não faz sentido eu abordar isso como um problema de decisão. Então, uma segunda característica das decisões com múltiplo objetivo é que elas possuem 2 ou mais alternativas, né? Porque se eu não tenho alternativas para comparar, então eu também não tenho uma decisão para tomar, né? Então, ele geralmente tem 2 ou mais critérios e 2 ou mais alternativas, né? Os critérios, em geral, são chamados também de objetivos ou características das decisões, tá? Então, aqui eu trago um exemplo clássico, né, em que a gente não é um exemplo que traz, né, mudança de vida ou mudança dos negócios, mas é um momento que a gente se coloca diante de uma decisão multiobjetivo, não, né, com múltiplos objetivos. Então, por exemplo, suponho que vocês vão escolher um tênis. O objetivo da decisão é comprar um tênis apropriado para a natureza da atividade que vocês vão praticar. Então, a primeira pergunta que fica é quais critérios ou características são relevantes, né? Então, o que vocês vão buscar num tênis? Se vocês já escolheram uma marca e um determinado modelo, né? Então, talvez nem tenha características para serem julgadas, né?
Mas se vocês ainda não selecionaram uma marca ou modelo, talvez vocês vão pensar no preço que vocês estão dispostos a pagar, vão pensar no conforto, no design, né? Se o tênis é apropriado ou não para a natureza da atividade, né? Então, aquele momento em que você se coloca ali em dúvida para selecionar um tênis, esse desconforto acontece porque você não está usando somente um objetivo, né? Somente uma característica para justificar a sua escolha, né? Então, quando isso acontece, né? Quando você começa a ponderar coisas, né? Claramente você está diante de uma decisão, né? Com múltiplos objetivos. Quando você olha, por exemplo, o preço e pensa, mas também tem essa característica, né? Mas também tem outra característica. Então, um exemplo clássico de quando você está em face desse tipo de decisão, né? Porém, se você não tiver alternativas, né, além de uma, né, se você tiver somente uma alternativa, não faz sentido também você pensar em um modelo multicritério, né? Suponha que você determinou uma faixa de preço para sua decisão e dentro daquela faixa de preço você só tem uma alternativa, né? Então, né, tirando aí a metáfora para multicritério, se vocês não tiverem outras alternativas para avaliar, então o seu modelo, né, ele nem vai existir, porque não faz sentido criar um modelo para julgar uma alternativa, né, se ela vai ser a única opção que vocês têm, né? Então, se vocês tiverem duas ou mais, aí sim, separem os critérios, né? E aí a gente vai tentar avaliar cada uma dessas alternativas, né? Então, quando a gente fala de problemas multicritério, né? A primeira característica que é importante é saber quem é o tomador de decisão, ou quantos são. Por que quem é o tomador de decisão? Porque se eu perguntar para vocês o que vocês mais valorizam na escolha de um tênis, né, para atividade física, cada um de vocês vai ter uma opinião diferente, né? Então, saber quem é o tomador de decisão que responde por aquele processo, né, de tomada de decisão é fundamental para que vocês não coletem características que não são relevantes para o problema. Saber quantos são também é fundamental, porque os métodos de tomada de decisão, eles podem ser em grupo ou podem ser métodos individuais, né? Então, quando a gente aplica métodos de tomada de decisão em grupo, em geral, nós temos estratégias para agregar a opinião dos diferentes tomadores de decisão, né? Então, por isso é importante também saber se é um tomador de decisão ou se são vários. Bom, a segunda característica importante é quais são os critérios utilizados para avaliar o desempenho das ações ou alternativas e o grau de importância deles. Então, traduzindo para a linguagem multicritério, nós estamos falando de critérios e pesos, né? Então, quais critérios, por exemplo, eu vou usar para avaliar cada alternativa de tênis e também dizer qual é o grau de importância. Por exemplo, se eu estou avaliando preço, design, conforto, né? Quais são os trade-offs para mim? O que eu considero mais importante? Será que eu vou valorizar mais o preço? Ou será que eu vou valorizar mais o design? Né? Percebam mais uma vez que saber quem é o tomador de decisão ou quem são os tomadores de decisão é fundamental, né? Porque as pessoas também, né, têm visões diferentes, opiniões diferentes. E para problemas corporativos, né, as áreas diferentes, as áreas funcionais também vão ter visões diferentes e também podem ter graus de importância diferentes no processo de tomada de decisão. Então, tudo isso é importante. Por fim, saber quais são as alternativas, né? Em tomada de decisão, a gente chama também de consequências, porque ao escolher uma alternativa, a gente gera uma consequência para o processo de tomada de decisão, né? E também o desempenho das alternativas. Então, um modelo de tomada de decisão tem que contemplar, né, como cada alternativa, né, se comporta diante de cada um dos critérios de tomada de decisão. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo, professor. Certo? Bom, para decisões com múltiplos objetivos, né, geralmente nenhuma alternativa vai apresentar o melhor desempenho em todos os critérios.
Se uma alternativa tiver o melhor desempenho, né? Vamos voltar lá à analogia nossa do tênis. Se a gente encontra o tênis que tem o melhor preço, o melhor design, o melhor conforto, entre outras características que eu estou buscando, né? Acontece que nem faz sentido também a gente adotar um modelo de tomada de decisão, porque é evidente, né, que a nossa alternativa já foi escolhida, né? Então, nesse caso, quando a gente está empregando os modelos de tomada de decisão multicritério, a gente tem esse perfil que, ora, uma alternativa ganha em alguns critérios, ora, ela perde, né? Então, nenhuma alternativa apresenta melhor desempenho em todos os critérios. Então, por isso, a gente vai usar um método para avaliá-lo, né? Uma outra coisa importante é que, para encontrar a melhor alternativa, a gente vai ter que fazer a avaliação do desempenho das alternativas em cada critério, né? Então, por exemplo, se eu estiver ainda analisando aquele problema da escolha do tênis, quando eu definir quais são os meus critérios, cada tênis vai ter que ter uma pontuação, né? Seja uma escala numérica, de 0 a 10, seja uma escala Likert, seja uma avaliação linguística, né? Aí já partindo para as técnicas fuzzy. Então, cada uma daquelas alternativas vai ter que ser avaliada pelo tomador de decisão. Então, suponha que eu decida avaliar o preço, né, usando variáveis linguísticas. Então, eu posso avaliar o preço, né, como muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto. Suponha que eu vou avaliar o conforto utilizando uma escala de 0 a 10, né? Então, esse conforto pode ser 10, pode ser 5, pode ser 7. Então, para cada alternativa, eu vou ter que ter uma avaliação em cada critério. Além disso, os critérios, eles têm que ser priorizados, né? E isso vai me ajudar a identificar os pesos, né? Porque tem critérios que são mais importantes que outros. Essa etapa da priorização, ela é importantíssima, né? Uma etapa em que não se pode ter falhas, tá? Porque se você priorizar os critérios, né, de forma incorreta, pode ser que você selecione, né, ordene ou classifique a alternativa de forma inadequada. Bom, qual é o problema, então, da priorização, né? É que as decisões importantes, elas têm objetivos contraditórios, né? Então, por isso, a gente tem que trabalhar nessas compensações, né, para equilibrar o desempenho, né, das alternativas em todos os objetivos, né? Então, vamos pensar assim, né? Não é uma via de regra, né? Não é sempre assim, mas, né, é comum a gente avaliar que a maioria das alternativas ali de tênis, né, que envolvem o preço mais baixo, tendem a ter um conforto ou um design pior, né? Então, a gente tem objetivos que podem ser contraditórios. Não quer dizer que vai ser replicado para todas as alternativas, né? Mas vamos dizer assim que é uma curva que a gente já conhece dentro da engenharia de produção, né? Então, o que acontece é que quando a gente vai definir quais são esses graus de importância, o que a gente está fazendo é um trade-off, né? E a gente está pensando quanto o alcance de um objetivo compensa a realização de outro, né? Então, muitos métodos, a gente vai falar, né, brevemente sobre isso, os métodos que são principalmente compensatórios, quando você atribui um grau de importância alto para um critério, você está assumindo que aquele critério, ele compensa, né, o desempenho em outros critérios, então ele é prioritário, né? Mas também existem métodos que não autorizam trade-offs, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa categoria. Bom, reunindo todas as informações até aqui, para a gente chegar nesse modelo de decisão, a primeira coisa, então, que a gente tem que fazer é formular o nosso problema, né? Ou seja, dizer o que né, tentar definir qual é aquele objetivo que a gente quer chegar, né? Definir quais são o conjunto de alternativas que a gente tem, né, para chegar naquele objetivo. Depois, definir quais são os critérios que são relevantes para atingir aquele objetivo, lembrando que esses critérios, eles não podem ser redundantes, né? Eles não podem se repetir. Por exemplo, se eu tenho um critério, né, que é associada à qualidade,
né? Eu não posso criar um critério parecido com ele, né? Então, é melhor eu manter uma dimensão qualidade e avaliá-la a partir de vários subcritérios. Então, os critérios não podem ser repetitivos, cada um tem que expressar um objetivo que é único, é uma dimensão, né, única. Depois disso, eu tenho que determinar os pesos, né, ou o grau de importância desses critérios. A gente pode fazer isso por trade-offs, mas também tem técnicas somente para essa parte, né? Então, tem toda uma literatura que trabalha a elicitação, né, do inglês elicitation. Então, eles trabalham só com a definição desses pesos. E, por fim, aplicar um método, né, multicritério para avaliar as alternativas e chegar em um possível resultado, né? Bom, os métodos, eles são diferentes na literatura, né? E aí tem um autor, na verdade, 2 autores, né, que são, inclusive, membros muito antigos da Sociedade Internacional Multicritério, que é o Roa e o Slovinsky. Em 2013, eles publicaram um artigo que é crucial para a sociedade que trabalha aí com multicritério, que é quais são as perguntas que a gente tem que fazer na hora de escolher um método multicritério, né? Por quê? Depois, no final, eu trouxe para vocês uma busca no Scopus, no Web of Science, para vocês darem uma olhada, né, do volume de trabalhos, mas a literatura de multicritério, ela apresenta inúmeros métodos. Hoje eu não conseguiria nem estimar para vocês, né, quantos métodos tem. Eu diria que são mais de 200, né, mas não consigo fazer uma estimativa, porque a cada semana sai algum método novo, né. Então, o Slovinsky, ele traz uma série de perguntas, mas ele diz que a pergunta crucial para escolher um método multicritério, uma vez que você já identificou que a sua decisão tem uma natureza multicritério, é: considerando o contexto do processo de tomada de decisão, qual resultado você espera obter com o método, né? Por que isso é importante, né? Porque o tipo de resultado, ele vai distinguir os vários tipos de métodos que a gente tem dentro da literatura de multicritério, né? Então, por exemplo, o resultado pode ser um valor numérico, né? Que pode ser uma função de utilidade ou uma pontuação. Isso é geralmente o que a gente vê nos métodos, né, que fazem a modelagem da função de utilidade, o HP, o TOPSIS, entre outros métodos, né. Então, quando você espera um valor numérico no final, né, existe uma gama de métodos que vão ajudar você a chegar nesse valor. Existe também um segundo tipo de método, que é um conjunto de ações ordenadas, né? Embora o primeiro tipo possa permitir a ordenação, porque é um valor numérico e a gente ordena do maior para o menor, né? No segundo tipo, essa ação ordenada, ela não associa um valor numérico, né? Ela apenas faz a comparação entre as alternativas, ele vê quais são as alternativas dominadas e as não dominadas, e aí ele vai chegar num resultado, né, de ações ordenadas. E esse é tipo de tratamento que os métodos da família Electri, né, o Electri 2 e o 3 trabalham, da família Prometi 1 e o 2, e os métodos de regressão ordinal robusta, que inclusive é uma das especialidades do Slovinsky, né, entre outros métodos, né. O tipo de resultado que o seu problema pode requerer também pode ser um subconjunto de ações, né, que a gente chama ali de métodos de escolha, né, porque a gente vai reduzir o subconjunto ao menor possível, né, tendo em vista que aqueles que a gente vai eliminar são ações, né, ou alternativas que tiveram um pior desempenho, né, a gente fala também da perspectiva multicritério, que foram sobreclassificadas por outras, né? Isso é o que o Electri 1, 1S e o Prometheus 5 faz, né? A otimização multiobjetivo também, né? Entre outros métodos. O tipo 4 é quando a gente quer criar categorias, né, de decisão. Essas categorias são definidas a priori. Então, a gente aí tem os métodos de categorização, né, ou classificação. E esses métodos, né, dentre os mais conhecidos na literatura, a gente tem o TADS, o Electri-Tree e o PromSort, né? Então, existem outras alternativas também. E aí, o tipo 5
é um subconjunto de ações potenciais com algumas propriedades notáveis, né? Então, esse tipo 5, normalmente, é quando a gente trabalha com métodos de otimização. Sem nada OPL. Obter essas informações de preferência, apesar do método ter um desempenho bem considerável em relação a outros, vai ser difícil fazer um modelo de tomada de decisão. Outra pergunta é se a imprecisão, a incerteza ou indeterminação devem ser considerados, porque se forem, isso também vai exigir um método que lide, né, com essa imprecisão. Então, recentemente, por exemplo, né, eu tenho trabalhado com métodos de hesitação, né, e que tem hesitação tanto na modelagem como hesitação no julgamento da avaliação. Isso é um tipo de imprecisão. Então, esse método é empregado justamente quando o tomador de decisão ele não consegue manifestar com certeza qual é a variável linguística que representa o desempenho em uma alternativa. Né? Então, eu não consigo, quando existe essa imprecisão ou incerteza na modelagem, eu não consigo usar alguma natureza de método que não lida com a incerteza. Né? Outra pergunta é se a compensação de desempenhos ruins em alguns critérios por bons desempenhos em outros é aceitável. Essa é uma pergunta muito importante também, porque isso vai dizer se você vai trabalhar com métodos compensatórios ou não compensatórios, né? E aí, se é necessário considerar a interação entre os critérios, né? Então, porque existem métodos, né, que não trabalham com a comparação pareada, e existem métodos que trabalham com comparação pareada entre os critérios, né? Existem outras perguntas, né, se as partes interessadas precisam compreender, porque a forma como o método faz análise dos resultados, né? Porque às vezes também quando você está modelando um problema de tomada de decisão para o gestor, ele tem a necessidade de entender como cada etapa aconteceu. Se for um método muito complexo que sai da linha de conhecimento, pode ser que o gestor rejeite aquela alternativa. Então, se ele tiver a necessidade de compreensão, e se ele não conseguir compreender métodos mais sofisticados, pode ser que vocês também precisem optar por uma natureza de método que é mais simplista, né? De forma a garantir que o decisor saiba exatamente o que o método está fazendo. Outra pergunta é se existe uma caracterização axiomática do método disponível, né? E se ela é aceitável no contexto de decisão considerada.
Essa pergunta é importante porque alguns métodos são criados, mas a descrição axiomática dele muitas vezes não é muito clara. Então, fica difícil até mesmo replicar o que o método faz, né? E a letra C é se os pontos fracos podem afetar o resultado final, né? Então, por exemplo, um dos métodos mais utilizados na literatura é o HP, e o HP é conhecido por gerar pesos nulos, né? Então, por exemplo, tem uma série de discussões, né, na sociedade multicritério que falam um pouquinho sobre essa deficiência, né? Então, se isso afeta o seu resultado, se você fez uma aplicação com HP e os pesos, né, o grau de importância, né, eles se manifestaram, né, de forma muito próxima a zero, então isso quer dizer que o método está afetando, né, fortemente a sua execução, né? Como que você pode ter um peso nulo? Se o peso está nulo, aquele critério realmente é descartável, né? Um critério que eu vou tirar do meu modelo de tomada de decisão. Então, essas são questões aí a serem avaliadas. Bom, com relação aos tipos de problema, né, a gente fala sempre em multicritério, a gente tem 3 tipos de problema. Primeiro é quando a gente se pergunta como escolher a melhor ação, isso nos leva para uma categoria de métodos de escolha. A segunda é como classificar, né, as ações ou alternativas em classes pré-definidas, isso vai levar para uma categoria de métodos de classificação. E a terceira é como ordenar, né, as ações da melhor para pior, né? Então, isso resulta em 3 tipos de métodos principais: de escolha, de classificação ou categorização, né, e ordenação. Os problemas de escolha, né, eles vão envolver aquela redução que a gente viu lá nas perguntas do Roy Slovinsky, que é obter o menor subconjunto das alternativas, né, de modo que a escolha desse menor subconjunto seja justificada pela eliminação das demais. Então, por exemplo, suponha que a gente tem esse conjunto de bolos, né? Vamos tentar avaliar só por um critério aqui, que é o tamanho, né? Se a gente fosse julgar pelo tamanho e, na nossa opinião, como tomadores de decisão, os melhores bolos fossem aqueles que tivessem o maior tamanho, quando a gente fosse aplicar um método de escolha, né, ele ia simplesmente, né, escolher esse subconjunto e rejeitar o subconjunto, né, que tem um tamanho menor. Tá? Lembrando aqui que a gente está usando só um critério para facilitar o entendimento, mas os métodos multicritérios a gente vai usar 2 ou mais, tá? Então, esse é o perfil dos métodos de escolha, tá? Quando a gente tem um problema de categorização, a gente vai tentar, né, atribuir as alternativas, né, para categorias, né, que foram previamente definidas. Então, mais uma vez, né, se a gente tivesse aquele subconjunto e a gente fosse separar ainda por tamanho, a gente poderia ter 3 categorias ali de tamanho, né? Então, o tamanho maior, o tamanho intermediário e o tamanho menor, né? Então, a gente ia ter 3 categorias que são pré-definidas e a gente ia colocar esses bolos dentro dessas categorias, tá? Bom, uma questão é que as categorias, né, quando a gente trabalha com categorização, elas podem ser ordenadas ou não. Então, é ordenada quando a gente tem, né, a gente assume que a primeira categoria, por exemplo, tem um desempenho melhor, a segunda um desempenho intermediário e a terceira um desempenho pior, né? É lógico que não necessariamente são 3 categorias, podem ser 2, podem ser 5, podem ser 4, mas categorias ordenadas têm esse perfil, né, de que a gente coloca elas com desempenhos, né, que são melhores ou piores. Mas também existe a situação em que a gente categoriza as alternativas numa classificação não ordenada, né? Então, por exemplo, se a gente separar aqui o subconjunto, né, de mulheres, de homens, crianças e animais, né, a gente separa por categorias, né, só que a gente diz que elas são incomparáveis, ou seja, a gente não está atribuindo, né, um desempenho maior ou menor para nenhuma delas, né. Quando a gente fala de multicritério, os problemas geralmente envolvem classificação ordenada, tá? Então, a gente fica no primeiro caso. Essa classificação não ordenada, por exemplo,
pode ser realizada com métodos de clusterização, né? Então, multicritério, como a gente tem critérios, tem graus de importância, tem avaliação do desempenho, isso impacta na ordenação dessas categorias. Então, por exemplo, né, se eu tivesse lá categorizando os tênis, lá do primeiro exemplo, os tênis poderiam estar, né, nos tênis ali da categoria 1 com desempenho excelente, da categoria 2 com desempenho aceitável e da categoria 3 com desempenho ruim. Bom, por fim, né, um dos problemas mais comuns na literatura é o problema de ordenação, né, que é o famoso ranqueamento. Então, a gente tem um conjunto, né, de alternativas. Suponha que a gente vai ordená-los por tamanho, né? Então, a gente pode ter a definição, né, desse conjunto de acordo com o tamanho, de modo que o maior, né, vai estar na primeira colocação. Aqui eu só coloquei um grande, tá, pessoal? Depois, na segunda colocação, tem um intermediário. Depois, né, os dois, né, ali da terceira posição, as duas classes, eu ainda posso separar por outra característica, que eles vão ficar na mesma colocação em relação ao tamanho. E, por fim, os pequenininhos, né? Então, eu estou ordenando, né? Eu posso ter empates, né? Por isso que vocês veem aí que eu tenho as categorias empatando, ou posso colocar todo mundo ali na sequência. Então, uma das notações até para esses métodos de ordenação, inclusive aqueles que não têm valores associados, é justamente montar esse grafo, né, e dizer como é que as alternativas se comportam. Bom, dentro dos problemas de ordenação, né, a gente tem então que colocar essa ordem decrescente, né, do maior ou do melhor para o pior. Né? Então, por isso que a maioria dos métodos multicritério vai gerar, né, esse ranking. Tá? Quando a gente fala também dos métodos multicritério, eles também podem ser classificados por métodos aditivos ou de agregação e de métodos de sobreclassificação. Tá? Então, quando a gente fala desses métodos de aditivos, são aqueles métodos que são compensatórios. Né? Então, esses métodos são exemplo do TOPSIS, HP, QFD, teoria da utilidade. Então, uma vez que a gente define o peso dos critérios, o grau de importância, né, quando a gente vai fazer a equação que vai gerar o resultado final, a gente assume o efeito do peso, né, dessa compensação. Por outro lado, os métodos de sobreclassificação, eles não toleram que esses trade-offs, né, essas compensações sejam aplicadas. Então, essa é a característica dos métodos da família Electri e dos métodos da família Prometi. A gente define níveis de desempenho, né, nos critérios, e a alternativa precisa atingir esses níveis de desempenho para que ela consiga, né, estar numa classificação melhor. Então, essa é uma característica desses métodos, tá? E tem os métodos híbridos, né? Então, na literatura, a gente vê também a combinação de vários métodos. Então, fuzzy HP, fuzzy TOPSIS, fuzzy two-tuple, fuzzy DeMattel. Então, tem principalmente as hibridizações com fuzzy, redes neurais são bastante comuns, né? Então, a gente chama esses métodos de métodos híbridos, porque eles podem ser aditivos, mas podem estar combinados com outros métodos, né, que podem ser também aditivos ou não, podem ser métodos de sobreclassificação. Bom, os métodos aditivos, né, eles vão colocar diferentes equações, né, de soma, multiplicação. Então, eu sempre falo que as estratégias dos métodos são diferentes, né, mas o que eles têm em comum é que eles vão aceitar a compensação entre os critérios, possuem restrições, né, em relação à questão da independência preferencial, né, isso tem que ser respeitado, embora nem sempre seja avaliado nas aplicações que a gente vê na literatura, e eles são transitivos. Então, quando eu comparo A com B, se eu falo que A é maior que B, e eu comparo B com C e B é maior que C, então, por consequência, A também é melhor que C, né? Só explicando a preferência, né, a independência preferencial, né, isso quer dizer que quando eu defino que um critério tem um peso, né,
muito alto, né, maior que outros critérios. Então, por exemplo, se eu vou comparar qualidade e custo, eu prefiro a qualidade em qualquer patamar de custo, se eu atribuo um peso muito alto, né? Então, isso acontece porque vai existir uma compensação, né? Muitas vezes essa análise não é feita na hora de definir os trade-offs, né? As pessoas atribuem os pesos aos critérios e se esquecem do efeito da compensação. Então, nos métodos aditivos, isso sempre vai acontecer, tá? Por outro lado, nos métodos de sobreclassificação, né, na literatura a gente chama de outrank methods. Então, eles não vão autorizar essas compensações, né? Porque quando eles perceberem que uma determinada alternativa está ganhando em uns critérios, mas está muito ruim em outros, né? O que ele vai fazer? Ele vai começar a criar relações de incomparabilidade. Então, isso já vai criar um alerta para o tomador de decisão, para falar assim, olha, essa alternativa está indo bem nesses critérios, mas nesses outros 2 critérios ou um critério, ela está com um desempenho muito ruim, né? Então, ele cria ali pequenos sinais de alerta para o tomador de decisão e isso também interfere no resultado final. Eles também não são transitivos, né? Como admitem a incomparabilidade, se eu comparo 3 alternativas, né, daquela mesma forma, se A ganhar de B e B ganhar de C, não necessariamente A ganha de C, né? Então essa não é uma afirmação direta, né? Porque a comparação ela é individual, alternativa a alternativa, né? E eles trabalham com alguns parâmetros, como concordância, discordância, preferência, indiferença e veto, né? Então, existe um volume de parâmetros maior para modelar, porém, o resultado, em geral, é um pouco mais satisfatório quando não se deseja ter compensação, tá? E as análises das alternativas, né, ela é feita por meio das relações de preferência. Então, essas relações são criadas baseadas nesses parâmetros, né, na computação desses parâmetros. Então, só para a gente entender o que são essas relações de preferência, né? Então, existe a indiferença, a preferência e a incomparabilidade. Eu suponho que eu tenho um bolo de 100 gramas de 102 gramas. Se eu for comprar esse bolo, né, visualmente pode ser que eu nem perceba a diferença entre um e outro, né? Então, a gente vai falar que aí claramente existe uma relação de indiferença, né? De 100 para 2 gramas, tanto faz para o tomador de decisão, né? Então, quando as alternativas tiverem desempenho muito similares em um critério, o método vai estabelecer essa relação de indiferença, né? Tem diferença, mas é quase a mesma coisa, né? Também existem as relações de preferência, né? Então, por exemplo, um bolo de 100 gramas e um bolo de 60 gramas, existe uma preferência que é explícita, né? Quando a gente pegar ali os 2 pedaços, a gente vai ver que a diferença visual, inclusive, é grande, mesmo que a gente não pese os bolos, né? Então, a gente vai preferir o maior ao menor, né? Dentro das relações de preferência, pode existir a preferência forte, né, que é quando é muito evidente a diferença, e a preferência fraca, quando a preferência ela é um pouco mais sutil, né? Uma coisa é ligeiramente diferente da outra, né? Então, por exemplo, um bolo de 100 e 92 gramas. E a relação de incomparabilidade, né, quando a gente não consegue criar parâmetros para comparar, né? Aqui eu coloquei um bolo com camarão, né? São coisas bastante diferentes, mas em tomada de decisão multicritério remete justamente esse cenário, né? Então vamos voltar lá no exemplo do tênis. Suponha que eu vou comprar o tênis que tem o melhor preço, tem o pior design e o pior conforto. Aí o tênis que tem o pior preço tem o melhor design e o melhor conforto, né? Então essas duas alternativas tendem a ficar incomparáveis, porque onde um ganha, o outro perde, né? Então o método vai apontar que ali existe um conflito, né? É óbvio que os diferentes métodos, né, de classificação depois vão oferecer métodos otimistas e pessimistas, né? Então otimistas analisa a comparabilidade de uma forma, pessimista vai analisar de outra, de uma forma mais cautelosa, mas isso vai dar especificidade de cada método, né?
E os métodos híbridos, né, vão colocar aí diversas abordagens que podem ou não autorizar compensações, né, e oferecem diferentes tipos de resultados, né. Isso vai depender da hibridização. Por exemplo, o TOPSIS é um método de ordenação, né, então a hibridização com TOPSIS tende a oferecer um resultado de ordenação. O Electri-Tri é um método de categorização, então a hibridização com Electri-Tri tende a oferecer resultados em categorias ordenadas. O Electri-1 é um método de seleção, então a hibridização com ele também vai tender a oferecer um método de seleção, né? E existem métodos híbridos que também vão se basear no uso de sistemas inteligentes, né? Principalmente redes neurais, né? Fuzzy e algoritmos genéticos. Então, são as combinações mais frequentes na literatura. Aqui eu só fiz uma busca para vocês terem uma ideia, né? Só colocando a palavra multicritério no Scopus, para vocês terem dimensão aí do volume de documentos, né? E no Web of Science também, né? Então, coloquei aí a busca, né, para vocês verem. Então, é uma literatura já com muitos trabalhos, né? Talvez não para algumas áreas, então existem ainda algumas lacunas, né? Mas existem muitos métodos multicritério. Aqui eu trouxe também algumas aplicações, né? Isso aqui já é a aplicação clássica do meu grupo de pesquisa. A gente trabalha com seleção de fornecedores, né? Esse artigo foi resultado da minha tese, né? Então, eu trabalhei com o fornecedor, mas sem usar métodos de ranqueamento, que é o modelo clássico, né? Eu defendi na minha tese que a avaliação de fornecedores primeiro tem que passar por uma categorização, porque na prática a empresa categoriza os fornecedores que atendem aos seus requisitos e depois seleciona pelo preço, né? Então, isso acaba sendo uma ação comum, né? Então, eu defendi e usei um método, né, hesitante com o Electri. Então, o Electri-Tri é um método de categorização. Aqui a gente fez uma comparação entre métodos com hesitação, né? Então, esse também é um artigo interessante, porque ele também vai ser aplicado para a seleção de fornecedores, mas ele avalia o desempenho de dois métodos aí que modelam a incerteza e a hesitação do tomador de decisão. Aqui uma abordagem para triagem de COVID, né? Então, uma aplicação bem diversa, né? Que até isso desafiou bastante a gente. Eu trabalhei com outros dois professores nessa aplicação, né? Então, nós planejamos um modelo de triagem baseado numa série de objetivos de decisão, que são características, né? Então, tinha uma dimensão para avaliar sinais vitais, outra dimensão para avaliar sintomas relevantes, outra dimensão para avaliar características de risco, né? Então, tinham, né, diversos pontos que eram avaliados nesse momento de triagem, né? Então, essa foi uma proposta que nós fizemos usando inferência fuzzy. E aqui foi um trabalho que eu fiz com um professor de engenharia de transportes, né? Ele é especialista na parte de portos e hidrovias, e nós fizemos uma categorização de municípios, né, para dizer quais eram mais adequados para a instalação de terminais hidroviários na hidrovia Tocantins-Araguaia. Nós usamos o método Electri-Tri, e esse artigo a gente apresentou ele também num congresso, né, e ele foi até premiado, né? Então, foi um artigo que gerou um resultado bem interessante. Nós consideramos características de infraestrutura, né, características que estavam no plano hidroviário estratégico, e aí conseguimos modelar o problema com base em características técnicas de cada ponto das hidrovias. E aqui algumas aplicações que eu tenho feito em orientações também, né? Também são bastante diversas. Então, tive um trabalho de TCC que o aluno queria trabalhar com a parte de economia circular. Então, ele fez uma avaliação dos países da União Europeia, seguindo as metas de economia circular para a gestão de resíduos sólidos urbanos, né? Tem outro TCC concluído, que aí também foi mais na minha linha de pesquisa clássica, né? Então, o aluno fez uma avaliação de fornecedores para uma empresa de produtos alimentícios. E aí, algumas
alguns modelos diversos, né? Então, tem um aluno que vai defender o mestrado já no mês que vem, e ele aplicou um modelo de avaliação de fornecedores de uma empresa de infraestrutura de Brasília, né, para a parte de construção civil. Tem um aluno que vai classificar pontos de localização de uma rede logística reversa para painéis fotovoltaicos, né? Então, esse é um mestrado profissional em andamento. Tem um aluno também que vai fazer avaliação de laudos de perícia de crimes violentos, né, no mestrado profissional em andamento. Então, esse é um convênio que o mestrado tem com a Polícia Científica do Estado de Goiás. Ele também vai usar critérios para fazer a avaliação, né? Quando os peritos fazem os laudos, eles precisam, né, de que outros peritos, né, avaliem para saber se o laudo está adequado ou não. Então, a ideia, na verdade, é criar um modelo para que essa avaliação ela se torne padronizada. E aí tem um outro aluno que está trabalhando com classificação ABC de estoques, uma empresa de telecom, também está no mestrado profissional, né, e ele também vai usar um modelo multicritério. Entre outras orientações, né, e aplicações que estão em construção no programa. Né? Então, tem também um modelo de classificação de estoques para material de perícia, né, para a Polícia Científica do Estado de Goiás. Tem um modelo para avaliação de maturidade de inovação de empresas de pequeno e médio porte. Né? Então, esse modelo está sendo feito por uma aluna que foi agente de inovação, né? Então, ela trabalha com esse tema. E um modelo de gestão de compras em uma indústria de cosméticos também, né? Um mestrado profissional que está em andamento também com uma aplicação multicritério. É isso, pessoal. Aqui estão algumas referências que foram utilizadas nessa apresentação. Eu agradeço, fico à disposição para as perguntas e também peço desculpa aí pelo horário. Opa, obrigado aí a professora Nádia pela excelente explanação. Essa área de métodos de apoio à decisão é uma área muito interessante da pesquisa operacional. Nós, no nosso grupo, temos um enfoque, né, uma formação mais na classificada pesquisa operacional hard, né? O pessoal às vezes diz que a gente é quase aqui da computação, mas não é bem assim. Mas assim, para problemas, principalmente de alto nível, problemas de planejamento estratégico, decisões de longo prazo, cada vez mais quando aumenta esse horizonte de planejamento, eu acho que os modelos de programação matemática, as meteorísticas, elas vão reduzindo a sua, digamos, aplicabilidade. Você tem um problema muito operacional ali, que as decisões são tomadas, por exemplo, sequenciamento da produção, ali é hard, né? Mas agora você tem uma decisão estratégica, onde localizar uma refinaria, né? Onde, sim, decisões cujos impactos vão reverberar por décadas, então é muito importante usar esse tipo de abordagem, pois ela vai ter o maior conhecimento. Qual o problema que está sendo estudado, né? Investigar por parte dos decisores, como eles enxergam o problema, né? Como eles percebem as suas nuances. É um método assim, muito mais, uma linha, né, muito mais rica, né, de resolver os problemas, né? Uma área muito interessante, né, que nós temos que também nos apropriar, estudar. É muito importante trazer a professora aí, que é um especialista aí no assunto. Eu vou parar aqui a gravação para que se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, vou parar aqui, ó.